Bem, agora nós vamos falar sobre um ponto que eu acho extremamente importante e até gostoso de se trabalhar, que são os instrumentos de pesquisa. Então, quando você vai fazer a coleta dos dados primários, você precisa ter algumas ferramentas disponíveis. Então, os pesquisadores de marketing dispõem aí de três importantes instrumentos de pesquisa, que são os questionários, as pesquisas qualitativas e os instrumentos mecânicos. Bom, vamos começar falando sobre um que de repente é o mais utilizado desses três instrumentos, que são os questionários. Um questionário consiste em um conjunto de perguntas que são feitas aos entrevistados. Então, devido à sua flexibilidade, de certa forma ele é meio que de longe aí um instrumento mais usado para a coleta de dados primários. Vocês mesmos devem já ter respondido aí de maneira acadêmica um questionário, uma determinada pesquisa que chegou para vocês. Hoje é muito fácil a gente usar aí ferramentas como o Google Forms, né, ou Forms da Microsoft para fazer essa coleta de dados aí no dia a dia. Então, quando a gente fala em questionário, a gente tem que criar o questionário, mas antes de aplicar, nós falamos isso um pouquinho antes nas aulas anteriores, ele tem que ser testado e aperfeiçoado. Geralmente, você pode criar um bom questionário da primeira vez, mas muito provavelmente na hora de aplicar você vai perceber que faltou uma determinada informação, faltou uma determinada alternativa, ficou faltando uma determinada pergunta muito relevante. Então, é muito importante que você faça um piloto, que você, antes de ir até o seu público, a quem você quer entrevistar, você faça um teste, peça para 2 ou 3 ou 5 pessoas responderem. Se você tiver um colega, peça para que ele faça uma avaliação, de repente passou algum ponto batido ali que você não conseguiu executar. Então, quando você faz essas correções com esses testes pequenos, fica muito mais seguro quando você for aplicar em larga escala. Então, durante a sua preparação, você, como profissional aí de marketing, deve escolher criteriosamente as perguntas, porque nós já falamos, as perguntas têm que estar relacionadas com o objetivo da sua pesquisa. As perguntas, de certa forma, elas têm que estar relacionadas com o que você quer elucidar, porque senão o questionário vai ficar muito extenso, por um lado, e por outro, se faltar alguma informação importante, de repente você vai ter aquela deficiência e muito dificilmente você vai corrigi-la lá na frente. Então, além da pergunta, você também tem que se preocupar com o formato da pergunta, com a linguagem que você vai utilizar e também com a sequência. Quando a gente fala em formato, nós vamos ver aqui, e eu até vou deixar como modelo para vocês, nós podemos ter perguntas de múltipla escolha, nós podemos ter perguntas abertas. Qual é melhor? Não sei. Se os seus dados estão padronizados, você pode, de repente, utilizar questões de múltipla escolha. Mas se você quer dar liberdade para o seu entrevistado, para que ele discorra sobre aquele item, muito provavelmente você vai usar uma pergunta aberta. Claro que a pergunta aberta ela é mais difícil de você poder fazer uma avaliação, ao passo que uma pergunta de múltipla escolha é muito mais fácil de você avaliar quantitativamente, mas tudo vai depender muito da situação. Em relação à linguagem, nós temos que tomar cuidado para não usar de termos muito técnicos, termos que as pessoas não vão compreender. Principalmente partindo do princípio de que o questionário geralmente você cria, seja ele em papel, seja ele eletrônico, você manda para o seu entrevistado e ele vai ler as perguntas, então ele vai ter que fazer um processo de interpretação. E aí é que mora o perigo, porque dependendo da maneira como ele interpreta, ele de repente não vai compreender aquilo que você está perguntando. E isso pode, então, gerar problemas para você ou gerar aí uma resposta errada. E a questão da sequência também é importante, porque se você, de repente, não concatena, se você não amarra as perguntas dentro de uma sequência lógica, o entrevistado ele pode ficar confuso. E aí tem que tomar um cuidado muito grande. Se ele acha que o seu questionário está difícil,
pode ser que ele tenha uma tendência a abandonar as respostas. Então, neste caso aí, é muito importante que você tome cuidado com esses itens. A maneira como a pergunta é feita pode influenciar a resposta. Então, lembra que eu brinquei com vocês agora há pouco? Imagina vocês perguntando assim: este produto é bonito, não é? A pessoa muito provavelmente vai falar assim: sim, eu também acho que é. Então, ele simplesmente vai validar aquilo que você já está meio que direcionando para ele. Então, tomem cuidado com esse tipo de preparação, né? Então, as perguntas elas não podem levar um viés, né, que conduza já a uma determinada resposta. Então, neste caso, perguntas fechadas, elas já são um pouco mais difíceis de você sair desse viés, porque você já meio que amarra as respostas. Então, quando você dá ali, por exemplo, a pessoa 3, 4, 5 alternativas, ele ficou preso naqueles itens que você limitou a ele. E, de repente, ele pode ter uma visão um pouco diferente. Então, nesse caso, de repente, uma pesquisa que envolvam questões abertas, ela pode ser mais importante. As perguntas fechadas, elas vão ali especificar de antemão as possíveis respostas, né? E as perguntas abertas, elas vão, então, dar essa maior liberdade para que a pessoa possa, então, falar com as suas próprias palavras. Vai ficar meio extenso, mas, de repente, ali naquele meio é o que você realmente precisa obter em termos de informações. Então, neste caso aí, o primeiro tipo de pergunta, né, que são aí as questões de múltipla escolha, as questões fechadas, elas vão ter uma facilidade maior, tanto na sua interpretação, quanto também na sua tabulação, que é lá no processo de apuração do resultado, e as perguntas aí de cunho, né, aberto, elas já vão ser, apesar de ser mais reveladoras, elas vão ter aí uma dificuldade maior, porque você vai ter que ler, você vai ter que fazer um processo de análise de conteúdo. Então, geralmente, é um pouco mais cansativo e um pouco mais difícil de você estar realizando. Tudo bem? Eu vou deixar anexo a essa aula um modelo de questionário com alguns pontos importantes na hora de vocês realizarem, né, a confecção aí do formulário de questionário para que vocês possam então estar se baseando. E nós vamos ter também a oportunidade de fazer algo onde vocês podem colocar este conhecimento em prática. E uma outra forma da gente estar fazendo aí a nossa coleta de informações é através das pesquisas qualitativas. Então, nesse caso aí, alguns profissionais de marketing vão preferir alguns métodos qualitativos para avaliar a opinião do consumidor. Então, vamos ligar o termo qualitativo. São geralmente informações que vão remeter à opinião do consumidor. Isso porque as ações do consumidor nem sempre vão corresponder às respostas que eles dão lá nos levantamentos. Então, por exemplo, a pessoa muito bem pode responder uma determinada questão no levantamento de múltipla escolha, mas na hora que você fala assim, fale-me mais sobre isso, e você deixa a pessoa se expressar, ela pode ser, de repente, contraditória, ou ela pode, então, de repente, fornecer mais informações. Então, as técnicas de pesquisa qualitativa, elas geralmente são não estruturadas, ou seja, ela não tem um padrão de resposta, ela não tem ali questões ou alternativas de múltipla escolha. Dessa forma, por outro lado, então, ela permite uma gama maior de respostas. Então, neste caso aí, nós podemos averiguar as percepções do consumidor de uma maneira um pouco diferente. Num questionário, por exemplo, já seria um pouco mais difícil de você estar descobrindo. Essas técnicas, elas podem ser bem variadas aí, então vai depender muito aí da criatividade do pesquisador. Existem algumas técnicas mais ou menos utilizadas, mas eu vou elencar aqui algumas, né? Você pode fazer aí, por exemplo, observação direta, que é aquilo que nós já falamos, né? Você vai observar o que a pessoa está fazendo, você vai observar como é que a pessoa utiliza o produto, como é que ela faz compra, como é que ela entra na sua loja, como é que ela sai da sua loja, como é que ela procede para poder fazer o pagamento. Então, tudo isso serve aí de subsídio para você
tomar as suas decisões. Você pode utilizar o que a gente chama de fotograma, que é quando você fotografa pessoas, né, num determinado espaço, num determinado ambiente. Então você pode muito bem ali, a pessoa está num escritório, num processo de espera. Como é que ela se comporta, né? Então você vai reunindo essas informações e depois você passa por uma análise um pouco mais detalhada. Você pode usar, por exemplo, a técnica de acompanhamento do consumidor, quando você acompanha o produto. Então, por exemplo, você vai ali fazer o atendimento de uma cliente numa loja de maquiagem, por exemplo. Você vai ver como é que ela se comporta, como é que ela faz a experimentação do produto. Você pode ter ali, por exemplo, uma ideia de quais são as preferências dela. Então, tudo isso aí, um processo mais de acompanhamento do consumidor. Você pode criar ali, por exemplo, análise de narrativas. Então você pode se reunir com a pessoa, pedir para ela contar uma determinada história pessoal, falar sobre as experiências delas relacionadas ao uso de um determinado produto. Então tudo isso faz parte dessas técnicas qualitativas que você pode aplicar no seu dia a dia, visando compreender um pouco melhor o seu produto, como que ele está sendo utilizado pelos seus consumidores, né, e o que você pode melhorar dentro dessa relação. Bom, e agora, para encerrar essa sessão, nós vamos falar sobre os métodos de contato. O que seriam os métodos de contato? É como é que você vai interagir com os respondentes da sua pesquisa. Uma vez que você estabeleceu ali o plano de amostragem, você deve decidir como eu vou contactar essas pessoas. Antigamente, nós tínhamos uma dificuldade muito maior em contactar as pessoas porque nós ou íamos à casa das pessoas, ou nós fazíamos a abordagem na rua, ou então um método que era muito menos eficiente, nós mandávamos correspondências para a casa das pessoas, na doce esperança de que eles respondessem e tivessem o trabalho de ir até o correio, fazer a postagem daquele questionário para a nossa empresa. Vocês podem imaginar aí mais ou menos o grau de assertividade nesse tipo de procedimento, nesse tipo de método de contato. Bom, mas não quer dizer que isso tenha acabado, porque o nosso primeiro método de contato é justamente esse, é um questionário pelo correio. Então, nós podemos criar o nosso questionário, geralmente num formulário, né, que nós vamos imprimir em gráfica. A gente manda este questionário para a casa das pessoas e aí as pessoas então vão responder a essas perguntas e vão devolver para a nossa empresa. Então, nesse caso aí, tem que tomar muito cuidado com o tipo de linguagem, você tem que analisar quais são os grupos que você está abordando e a melhor maneira de se comunicar, visto que você não vai estar lá presente para poder tirar as dúvidas desse consumidor. Um outro método que também é utilizado hoje, até em vista do barateamento, são as entrevistas por telefone, que geralmente são quando aquelas pessoas dos call centers, né, eles ligam para as nossas casas, geralmente num horário aí muito adequado, e vão fazer a mesma coisa basicamente do que seria feito por um questionário pelo correio, só que dessa forma, né, você vai ter ali um outro tipo de coleta, processo mais rápido, tá? Mais interativo. Então, aqui, ao contrário de um questionário enviado pelo correio, o entrevistador ele pode ser mais abrangente, ele pode aprofundar no questionamento, ele pode esclarecer determinadas perguntas. Quer dizer, não é uma via de mão única, no caso, por exemplo, de um questionário pelo correio, porque haverá ali um diálogo. Então, o entrevistado ele pode, se de repente ele não entendeu alguma coisa, fazer um questionamento. Então, esse processo de comunicação ele fica muito mais aberto e fica muito mais produtivo. Então, nesse caso, a taxa de resposta é
muito superior à do questionário pelo correio, porque ali geralmente, a não ser que a pessoa não esteja num bom dia, não seja um bom horário, ela tende a contribuir, né? Isso não quer dizer que seja a regra também, mas por outro lado tem uma desvantagem, que as entrevistas elas têm que ser breves, né? Você não pode tomar muito tempo das pessoas ali, porque senão a tendência é a pessoa, né, enjoar e não querer dar continuidade à pesquisa, ou o que é pior, de certa forma, ela responder de qualquer jeito para se livrar de você durante o processo. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque para muitos uma entrevista por telefone é assim totalmente antipático esse tipo de abordagem, né? Visto aí que muitas empresas utilizam, então isso acaba gerando aí um certo desconforto para quem atende. Apesar de ser um meio muito eficaz, tem que se tomar o cuidado em relação à maneira como é feita. Um outro ponto são as entrevistas pessoais. Diferente da entrevista por telefone, as entrevistas pessoais geralmente você está em loco com a pessoa. Então, você poderia muito bem estar na rua e pedir para um transeunte responder para você um determinado questionário. Você pode estar, por exemplo, numa cafeteria e fazer a mesma coisa. Você pode estar ali com o seu cliente tomando um suco na sua empresa, né, numa lanchonete, e você faz uma abordagem visando a aplicação aí dessa entrevista pessoal. Ela, de certa forma, é um pouquinho mais cara, também exige aí um pouquinho mais de planejamento, justamente em função de um certo deslocamento ou do tempo, a dedicação de uma pessoa especificamente voltada para realizar, porque uma entrevista aí ela pode durar de 10 a 25 minutos, dependendo da quantidade e da profundidade de questionamento que você elabora. Você pode marcar, como nós dissemos, né, com antecedência, e você vai até o entrevistado, ou então você faz aquele método de interceptação, né? Então você aborda a pessoa no corredor de um shopping ou na sua loja e pede para que ele então responda ao seu questionário, à sua entrevista. E, por último, que hoje, com o advento aí das redes sociais e também de formulários que te dão uma flexibilidade muito grande, são as entrevistas online. Então, neste caso, aí, por exemplo, você vai fazer uso da internet e vai conduzir as suas pesquisas. Então, isso tanto pode ser, por exemplo, um questionário numa página web, que você pode colocar ali ao final de uma compra, por exemplo, ou você pode deixar na primeira página da sua empresa e incentivar as pessoas a responderem. É muito comum você oferecer algum tipo de incentivo para que elas possam estar respondendo. Esse incentivo tanto pode ser um desconto numa compra, ou pode ser uma determinada pontuação, né, num programa de milhagem ou num programa de pontuação elaborado pela sua empresa. Mas o importante é você entender que é uma ferramenta muito importante, de baixo custo, porque ali você pode remodelá-la muito facilmente, você pode monitorar o processo de execução dessas entrevistas online a um custo muito mais baixo do que se você fosse fazer com base nos outros métodos de contatos que a gente tem. Mas tem um inconveniente aí, por ser uma entrevista online, geralmente você vai criar formulários, você vai trabalhar com questões fechadas, de certa forma ela não é tão fácil, ou ela não é tão abrangente, por exemplo, como se fosse uma entrevista pessoal. Então tem aí os seus prós e os seus contras, né? Mas com certeza todo mundo já participou ou como respondente ou então como aplicador, né, de uma entrevista online. Tudo bem? Bom, legal. Vamos parar por aqui e na próxima sequência nós vamos falar então sobre o processo de coleta de informações. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.